olha só a nota do Fachin, que é uma nota absurda, né? Uma nota que não tem sentido nenhum. A gente falou sobre ela ontem já, né? Basicamente ele dizendo que não, que estão atacando a democracia. Não pode criticar o Toffoli, não estão atacando a democracia, né? Mesmo isso, o pessoal no STF não gostou, não, tá? Teve gente que achou que ele não defendeu o suficiente o Toffoli. É, rapaz, é isso daí mesmo. Eu vou te falar uma coisa, eu vou, ó, tá dando confusão isso, o STF tá rachado nessa parada. O Fachin cantou de galo lá, tentou trazer a coisa, não sei o que lá. Das duas, uma, ou ele arruma um novo inquérito das fake news e sai prendendo todo mundo, acusando qualquer um que criticar o STF, igual fizeram na época do Bolsonaro, né? Ou então, meu amigo, vai desandar essa parada, isso vai dar ruim. E agora, vai dar ruim duplamente, porque vai dar ruim para o Toffoli e vai dar ruim para o Alexandre de Moraes também. Porque vai ficar exposto o modus operandi dele. Do jeito que deu errado esse troço aqui, vai dar errado também o inquérito das fake news lá do ano passado, né? Lá de 2019, na verdade, né? Vamos entender esse caso aqui, porque aqui, ó, o pessoal tá reclamando aqui, não, e o Toffoli? Pô, como é que ficou o negócio do Toffoli aqui, pô? E o Mário Sabino fez uma coluna crítica muito bacana sobre isso aqui, mas a informação que a gente tem é que o Toffoli falou que vai ficar com o caso Master, que não vai abrir mão, não. Eu falei para vocês isso, porque eu acho que não tem jeito. Ele sabe que se ele entregar o caso Master é muito pior para ele, então ele vai ficar com o caso Master. Deixa manchar a imagem do STF. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Brenda do Posto Ipiranga, República Democrática do Xandão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, vamos começar do começo aqui, né? Nota de Fachin sobre o caso Master, aquela nota que a gente falou ontem, né? É um absurdo aquela nota. A nota, ela diz que quem está atacando, não que podemos corrigir algumas coisas e não sei o que lá, mas quem está atacando o STF, está atacando a democracia, no final dava umas indiretas dizendo que, que ameaçava até os repórteres e coisa e tal, uma coisa autoritária mesmo, né? Para mim, quem escreveu aquilo foi o Alexandre de Moraes. Aí tá aqui, ó, o STF se dividiu em torno da primeira manifestação pública do presidente da corte, o Edson Fachin, sobre o desgaste causado pelas polêmicas decisões do ministro Dias Toffoli no âmbito do caso Master. Fachin interrompeu as férias e antecipou seu retorno a Brasília e iniciou uma roda de conversas com os colegas para tentar debelar a crise. O posicionamento de Fachin em nome da corte foi discutido previamente com alguns colegas, entre eles o Alexandre de Moraes. Eu tô falando, foi o Alexandre de Moraes que escreveu aquela porra. Fala mais aqui na cara. É típico do Alexandre de Moraes. Não, porque estão atacando a democracia. Criticar a gente é atacar a democracia. Não pode. Não vamos nos curvar a críticas. É isso daí. O Moraes que ele falou é isso. É aquilo que eu falo para vocês, meu amigo. Sempre que o ditador começa a fazer a ditadura dele, ele sai do trilho. Ele já não está mais amparado pela lei. Então ele está numa posição frágil. Ele percebe que ele está numa posição frágil. E aí qualquer crítica que venha contra ele encara como um ataque. É isso que levou a essa confusão toda do Bolsonaro, a essa prisão do pessoal do 8 de janeiro, a essas coisas todas. Por quê? Porque sempre que o Alexandre de Moraes estava errado, já estava errado desde 2019, mas quando o pessoal criticava ele, não, atos antidemocráticos, não pode, estão pedindo a extinção do STF. Não, ninguém estava pedindo a extinção do STF. O pessoal estava pedindo que fosse investigado o que está acontecendo aí. Está errado o STF está errando, está fazendo coisas que não são competência constitucional dele, né? Enfim, aí o Alexandre de Moraes veio com essa, né? Ou seja, ele encara cada crítica como um ataque e responde aumentando o rigor da parada. E aparentemente é o que ele queria fazer aqui de novo, está tentando fazer de novo, só que eu acho que ele não tem cacife para isso não. Primeiro porque o próprio Alexandre de Moraes está manchado por essa história com o contrato com o escritório da esposa dele. Segundo porque o interesse da imprensa agora não é mais tão grande. Naquela época a imprensa ficou atrás do Alexandre de Moraes, por quê? Porque tá batendo no Bolsonaro, bate no Bolsonaro, Xandão, vai lá Xandão, bate no Bolsonaro, Xandão, e tá todo mundo atrás dele. Agora que não tem mais esse fator, agora que o Bolsonaro já tá preso, acabou essa farra toda, agora vão apoiar ele para quê? Né? Aí a coisa mudou de figura, ele não tem mais nem o apoio da imprensa e está numa posição estranha, né? Ele está usando o Fachin, porque o Fachin ainda é um nome relativamente limpinho, mas o Alexandre de Moraes não é mais não, meu amigo, aqui ó. O magistrado integra a ala do tribunal que tem defendido a atuação de Toffoli no inquérito. É lógico que o Alexandre de Moraes está fazendo isso. Aqui, são os três, é o que eu falo para você aqui. Gilmar Mendes, o Toffoli e o Alexandre de Moraes. São os três que estão enrolados com essa história. São os três que fazem as merdas lá, né? Outros ministros, no entanto, relataram à CNN que souberam da nota a partir do momento que ela foi divulgada pelo STF. Olha só,
O Fachin conversou só com esses 3 ministros, só com Gilmar Mendes, o Toffoli e o Alexandre de Moraes, e fez a nota. O resto do STF não gostou não, ficou estranho, pô. O posicionamento de Fachin dividiu integrantes do tribunal. Uma ala avalia que o presidente da Corte redigiu uma manifestação boa e equilibrada, em que defendeu institucionalmente a atuação do Toffoli, responsável por conduzir a investigação. Outra ala considera que a nota pública do STF pouco esclarece e, ao fazer acenos ao Banco Central, à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República e ao Toffoli, e aos ministros que criticaram reservadamente sua atuação, fica em cima do muro, ou seja, não vai nem para um lado nem para o outro. O que é verdade, né? Porque não tem como. Como que defende o Toffoli, cara? Não tem como defender o Toffoli. Olha as coisas que estão acontecendo, não tem como defender o Toffoli. A manifestação de Fachin ocorre após ministros da Suprema Corte apontarem a necessidade de uma defesa institucional do Poder Judiciário, devido às reportagens contra Toffoli. O quê? O Toffoli, o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes. São os 3 que estão enrolados nessa parada. Segundo os relatos feitos à CNN, pressionado da direita à esquerda, Toffoli chegou a se queixar das críticas a integrantes da Suprema Corte nos últimos dias, o que levou a uma reação do Fachin. O Toffoli está vendo que a batata dele está assando, né? A avaliação é que, embora a postura do ministro não tenha agradado magistrados, o momento é de uma defesa da instituição para, no futuro, corrigir excessos e equívocos na postura dos ministros. De novo, né? Ou seja, é a mesma situação do Alexandre de Moraes quando fizeram a vaza-toga lá, que viram que ele, né, que ele fez um monte de merda, que ele perseguiu a direita nas eleições de 2022. Não, mas não podemos comprometer o STF, não podemos comprometer a Suprema Corte, temos que proteger todo mundo. Meu amigo, o problema é que na situação que tá, cara, proteger o STF é sacrificar os membros podres do STF, não tem alternativa. A nota de Fachin, contudo, decepcionou assessores e magistrados defensores do Código de Ética para os integrantes do STF. Não se falou em Código de Ética. Por quê? Porque quem escreveu a nota foi o Alexandre de Moraes, porra, tá na cara que foi ele que escreveu essa nota. A nota de Fachin, contudo, tá aqui, já falei, né? Para eles faltou autocrítica da Suprema Corte em um momento em que, na avaliação deles, deveria se reconhecer a necessidade de mudança de hábitos para dar um exemplo à sociedade. Mas nunca, meu amigo, mas nunca. Esse pessoal não vai mudar, cara. Viraram reis do Brasil, são os reis, o rei sol do Brasil, eles que mandam em tudo aqui, foda-se, né? Aqui, ó, até a Miriam Leitão aqui, ó. Nota de Fachin acerta na defesa das instituições, mas deixa dúvidas quando respalda Toffoli. Que porra é essa? Como assim acerta na defesa das instituições? Ele não defendeu as instituições, ele ameaçou as pessoas. Ameaçou quem está criticando o STF, quem está criticando o próprio Toffoli, porque ele sabe que ele também está sendo criticado, né? Aqui, ó, na democracia é sempre positivo esse exercício de revisita. O que cabe a cada instituição, o que é indelegável, o que deve ser exercido de maneira independente. Quando o Fachin passa a defesa do Dias Toffoli, surge uma contradição. Ao afirmar que o Banco Central do Brasil tem o dever jurídico de assegurar a estabilidade do sistema financeiro, com vistas à prevenção de riscos sistêmicos, o ministro destaca que essas competências são de natureza técnica indelegável. Ou seja, apenas o Banco Central pode exercê-las com autonomia plena sem ingerências indevidas. O problema é que o Toffoli tentou interferir no Banco Central ao pedir antes dos interrogatórios uma inédita acariação entre investigados e diretores do BC. Ou seja, o Toffoli tentou interferir no Banco Central, né? Enfim, a Miriam Leitão é a Miriam Leitão, né? Eu gostei muito dessa coluna do Mário Sabino aqui. Ele coloca a coisa do jeito bastante claro aqui. Entre a nota do Fachin e Rui Barbosa, eu fico com Rui Barbosa. Olha só. A parte final diz o seguinte, a parte final da nota do Fachin, né? O Supremo fez muito no Brasil em defesa do Estado Democrático de Direito. Há controvérsia. O Supremo enterrou o Estado Democrático de Direito no Brasil para proteger a esquerda. A verdade é essa, né? Sim, todas as instituições podem e devem ser aperfeiçoadas, isso sempre, mas jamais destruídas. Quem almeja substituir a ousada pedagogia da prudência pelo irresponsável primitivismo da pancada errou de endereço. Ou seja, isso aqui é uma ameaça, né? Estão ameaçando, né? Aqui, se bem entendi, o presidente do STF, um democrata de 4 costados, quis dizer que aqueles que ousam apontar o descalabro das decisões do Toffoli e investigam suas ligações financeiras com o Master do Vorcaro estão ameaçando o tribunal e, portanto, a democracia. Foi a conclusão que eu cheguei no meu vídeo de ontem também. O STF está encarando a crítica como um ataque, né? E não é de hoje, isso já acontece desde 2019. As críticas que o pessoal da direita fez às decisões do STF na questão das armas e coisa e tal, foi onde começou essa coisa toda. O pessoal começou a criticar o STF, por quê? Porque o Bolsonaro queria liberar o acesso a armas, o STF decidiu que os decretos do Bolsonaro eram inconstitucionais com base em bolota, com base em nada na Constituição, nada na lei. E aí continua ele aqui, ó. Eu
pensava que era exatamente o contrário, que estávamos fortalecendo o STF, o Estado de Direito e o sistema democrático ao tentar depurá-lo. Achávamos que estavam ajudando o Fachin na sua cruzada para um código de conduta para integrantes do tribunal. Eu vou te falar uma coisa aqui, ó. A imprensa, a Polícia Federal, o Banco Central, que tomem cuidado, visto que a história é implacável com aqueles que tentam destruir instituições para proteger interesses escusos ou projetos de poder. O STF não permitirá que isso aconteça, ou seja, o Fachin está entendendo que a coisa é realmente um ataque ao STF, né? Soa como uma intimidação, e é intimidação, visto que o tribunal mantém um inquérito sigiloso aberto de ofício por Toffoli em 2019, direcionado contra qualquer um, e que o seu relator, o implacável Alexandre de Moraes, escolhido a dedo porque abriu o inquérito, julgue ser inimigo do STF. Ou seja, o inquérito das fake news, realmente, é um inquérito aberto para atacar qualquer um que seja, que o STF considere como inimigo, né? Com sua nota que reacende a corporativismo, ele compara aqui com Rui Barbosa, né? A imprensa, Rui Barbosa que fala isso, a imprensa é a vista da nação, por ela é que a nação acompanha o que passa ao perto e ao longe, enxerga o que se mal fazem, a devasso o que ocultam e tramam, colhe o que sonegam ou roubam, percebe onde alvejam ou nodoam, medem o que cerceiam ou destroem, vê-la pelo que lhe interessa, acautela o que lhe ameaça. Ou seja, o Rui Barbosa está correto. O Rui Barbosa que fala que você tem que expor o que tem no STF. Dizer que crítica é um ataque ao STF é reconhecer realmente que o STF virou uma entidade do mal. Virou alguém que está julgando contra o Brasil, está julgando a favor dos seus próprios interesses, né? É o que está acontecendo. E para piorar a situação, o Toffoli avisou o STF que vai ficar com o caso Master. Lembra que ontem a gente falou que estava com a possibilidade? De repente eles estão fazendo isso tudo porque depois eles vão acabar acalmando e o Toffoli vai abrir mão do inquérito, e isso vai voltar para a primeira instância e não sei o que lá. Mas no final das contas ficou tudo, vai ficar com o Toffoli. O Toffoli não tem alternativa, porque o Toffoli sabe que se ele abrir mão disso daí, ele tá fudido. Ele vai ser pego nessa parada. Então ele não vai abrir mão disso. Vai ser igual o Alexandre de Moraes. Continuar errando e não vai largar a mão, porque sabe que se for investigar o que ele fez agora, vai encontrar um monte de coisa errada. Então ele não pode parar de investigar, ele tem que continuar duplicando isso daí. Onde é que vai parar isso, cara? Vai acabar na destruição do Brasil, não tem outra alternativa a isso daí. Aqui, ó, o ministro Dias Toffoli decidiu ser eloquente. Contratado por colegas do Supremo, mandou avisar que fica com o caso Master. Diz que vai apanhar o que tiver que apanhar e conduzir o caso regularmente com tranquilidade. Ele não tem alternativa, meu amigo. E quem criou quem abriu o caminho para esse tipo de coisa foi o Alexandre de Moraes, quando decidiu que ele pode tudo agora e ninguém pode tirar nada dele, é tudo dele, ele que manda e coisa e tal. Mesmo coisas que não tem nada a ver com nada, como por exemplo o caso do aeroporto de Roma e outros casos absurdos desse, né? Então essa é a situação, meu amigo. Como é que sai desse problema agora? O pessoal fez tudo isso, quebrou o STF completamente para tirar Bolsonaro do poder. Não porque temos que tirar Bolsonaro do poder a qualquer custo. Agora criaram um monstro. Quem é que acaba com esse monstro? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.